Olá, meus caros, como vão? Tudo em paz? Espero que estejam bem. Prosseguindo a mais uma videoaula, hoje trataremos aqui das grandes navegações, um movimento que ocorreu na Idade Moderna e que foi responsável pela expansão, da Europa em direção a outras regiões, como a África e as Américas. E iniciando, nada melhor do que trazer o nosso poeta português Fernando Pessoa, que imortalizou na frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Uma precisão que ele fala certamente de como poder chegar de um ponto a outro em águas tormentosas e tão cheias de mistério. Então, esse é o tema da videoaula. Inicialmente, precisamos destacar que o processo de expansão marítima ele vai acontecer basicamente a partir de dois estados modernos, Espanha inicialmente e Portugal. Por esses estados estarem num processo de guerra com os mouros, que eram na verdade os árabes que haviam ocupado a península, e esse processo de guerra contra o inimigo proveniente de uma outra religião e também de outra localidade, possibilitou a unidade dessas pequenas famílias, desses ducados, desses reinos. Então tivemos especificamente no processo espanhol o patrocínio, não é, da esquadra comandada por Cristóvão Colombo. Possível esse processo após a unificação da Espanha, que se deu através da união da via matrimonial entre o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela. Foram esses dois monarcas que, ouvindo o genovês Cristóvão Colombo e que apresentava uma possibilidade de, navegando pelo oeste, atingir as terras do leste, uma viagem pouco provável, porque ele estava exatamente se dirigindo para o outro lado, mas ele tinha uma crença nas condições técnicas que lhe possibilitavam. Então essa viagem foi patrocinada e em 1492 se dá a chegada de Colombo no Novo Mundo, inaugurando esse processo de expansão. Portugal, que foi um outro reino também nesse momento, que viveu um processo de unificação, teve um período conhecido como a Revolução de Avis, que foi um período de consolidação da burguesia mercantil em Portugal, e que esta revolução permitiu as condições de desenvolvimento da economia, da revolução comercial, e o monarca dessa dinastia específica fundou um centro de navegação conhecido como a Escola de Sagres. Eu falo do monarca Dom Henrique, o Navegador. Discute-se que esse centro de Sagres seria ou não uma escola, mas foi um encontro, uma reunião de diversos navegadores que tinham a crença de que navegar era superar o misticismo e crenças que foram construídas no passado de que a linha do horizonte trazia monstros terríveis que faria sucumbir as embarcações. Então, esses dois estados,
Portugal e Espanha tiveram um processo fundamental na expansão marítima. Foram os pioneiros, não é, desse momento histórico. Cabe destacar o desenvolvimento da navegação pelos mapas, não é? Pelas cartas náuticas. Aqui você tem basicamente duas rotas que foram desenvolvidas. A Espanha, como eu falei antes, tentando atingir o oeste, e Portugal, que faz uma rota tentando contornar a costa africana. Esse périplo, esse contorno da África, trouxe para os portugueses, através de uma articulação com a burguesia mercantil inglesa, o tráfico de escravos. O grande momento da acumulação primitiva do capitalismo, inaugurado com o comércio de homens, mulheres e crianças. Então, pensar nesse desenvolvimento, né, de uma compreensão de um mundo que agora começava a se globalizar. Para que vocês tenham uma ideia, o Vasco da Gama, ao chegar aqui, né, pelo Cabo da Boa Esperança, fazer esse périplo, esse contorno, chegando às Índias, teve um ganho extraordinário. O lucro com essa viagem para o Estado português foi de cerca de 500%. Então isso aguçou o sentido de buscar, não só os minerais como ouro. Essa região aqui é chamada de Costa do Ouro, Costa da Mina, na verdade, por conta da quantidade de metais preciosos, mas, sobretudo, este lucro se deu a partir do tráfico de seres humanos. E certamente vocês poderiam perguntar, esse caminho era o caminho mais fácil? Não era. Lembremos que o Mediterrâneo estava sob posse dos muçulmanos, dos árabes, desde a Baixa Idade Média, quando se dá uma expansão desses povos, dominando aquelas rotas mercantis que foram praticamente monopolizadas pela Europa. Essa expansão árabe se dá e, retornando àquele ponto inicial, na Península Ibérica, onde se localiza Portugal e Espanha, está ocorrendo agora um processo de reconquista. Essa reconquista que vai possibilitar a unificação desses dois estados e, a partir daí, o mercantilismo, que vocês já viram como um tema discutido anteriormente, produziu uma política econômica de acumulação de riquezas para esses estados. Tá? Então nós temos aí as primeiras viagens, temos alguns navegadores importantes, Vasco da Gama, o Pedro Álvares Cabral, que chega aqui, ao Brasil em 1500, e outros tantos que foram responsáveis por esse processo de expansão. Essa expansão marítima com um objetivo econômico, com uma clara intencionalidade de encontrar especiarias, artigos de luxo, o metalismo, que foi uma das características do mercantilismo, e que possibilitou para esses estados transformações importantes, no eixo político, social e cultural. Um dos temas que nós iremos abordar no nosso próximo encontro será
o da colonização das Américas. O processo que vai se dar a partir do encontro da cultura europeia com as culturas ameríndia e também a partir da diáspora africana chegando nessa, digamos, encruzilhada de três povos que formariam a base do povo brasileiro: o índio, o negro e o português. Mas eu gostaria ainda de destacar que essa navegação ela só foi possível porque também o homem da Idade Moderna ele já não teme mais, ele já não tem uma crença absoluta nos dogmas religiosos. Ele persegue uma racionalidade a partir de respostas que poderão vir com as suas perguntas, mas respostas dentro de uma ótica humanista. Então, aos poucos, o medo vai sendo superado e o cientificismo vai se impondo. Por exemplo, quando a própria embarcação, que era as caravelas, elas foram se transformando com o passar do tempo, né? Inicialmente em barcos de vela com pouca impulsão, depois com barcos com maior poder, as chamadas velas quadrangulares, né? De atingir velocidade e distâncias, e com os galeões que também traziam no seu interior canhões para impor, através da força, da supremacia das armas de fogo, esse controle, esse monopólio. Nesse sentido, a precisão para se atingir os pontos destacados nas cartas náuticas era possível através da bússola, através do astrolábio, através do quadrante. Aliás, temos que destacar que boa parte desses instrumentos foi uma herança dos árabes, que já perseguiam estas, digamos, tecnologias e técnicas também, né, de navegação em tempos remotos. Então, a Europa, de alguma forma, ela incorpora esses avanços e, no momento em que essas forças se conjugam, no momento histórico específico, esses europeus puderam romper com o princípio, né, que era do medo, para que pudesse atingir regiões cada vez mais distantes. Eu vou destacar uma cena mais à frente de um filme que eu recomendo, a filme 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme que traz com uma reconstituição muito interessante a chegada de Colombo na América, né? Na ilha de São Domingos, no Caribe, e todo esse processo que ele teve que lidar com seus marinheiros, não acreditando que ele poderia atingir os seus objetivos, não é? Com o medo, com a falta de condições que se temia, por exemplo, falta de alimentos, de água, para que a tripulação pudesse continuar, prosseguir, e a chegada dele, o desembarque, que deixou um legado, pelo menos na representação dos europeus, que tinham chegado no paraíso. Então eu destaco essa imagem, essa dica para vocês, e contextualizar e, ao mesmo tempo, desconstruir a ideia de que o continente americano era um continente sem povo, sem dono, antes da chegada dos europeus. As populações indígenas que aqui se encontravam há milênios, elas tinham o domínio, não é, cultural, econômico e, por que não dizer, militar, de boa parte de toda a extensão do território
da nossa costa brasileira e também civilizações outras bem mais antigas com a chegada dos espanhóis, como os Incas na América do Sul, os Maias na América Central e os Aztecas no México. Civilizações que foram massacradas, passadas ao fio do meado, uma sistematização. Veja que a expansão marítima localiza-se entre os séculos XV e o século XVI. Ela teve como objetivo, não é, a criação de novas rotas, que era uma tentativa de atingir regiões onde existiam as especiarias, os produtos necessários para a complementariedade, né, das feiras europeias. Esse processo trouxe uma transformação a partir das mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais, ao mesmo tempo em que foi fruto da superação do medo, da supremacia técnica, da supremacia tecnológica. Eu gosto sempre de comparar as caravelas do século XV e XVI como as naves, digamos, espaciais tripuláveis que vão e voltam do espaço. A sensação do homem contemporâneo quando conquistou o espaço equivale ao momento em que essas embarcações chegavam em terras desconhecidas. E aqui a conquista, uma conquista imposta por uma visão colonialista e que será um tema para ser abordado em outro momento. Fiquem bem, fiquem em paz e logo espero que todos nós possamos estar próximos. Tá? Um abraço.